Fala aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre distribuição de frequências. Olha só nosso enunciado. As tabelas abaixo correspondem às notas dos alunos matriculados na disciplina de Estatística. Usando os dados apresentados, calcule os quartis principais e a distância interquartil. Então, a gente tem aqui bastante informação, né? Vocês já devem estar como? Que nem a Glória Maria, mas a gente vai conseguir se organizar aqui para calcular esses caras. Então, a gente tem os quartis principais, né? O primeiro, segundo e terceiro quartil, e a DIC. Como que a gente faz isso quando a gente tem uma tabela de frequências com dados grupados? Vamos exercitar isso agora. Primeira coisa é a gente saber a posição dos nossos quartis. E isso a gente calcula como a gente sempre calculou. A posição do quartil primeiro, né, o primeiro quartil, vai ser o n mais 1 sobre 4. A primeira tabelinha, ela dá pra gente o total de dados, ó. Quando ele fala contagem, ele tá falando do total de dados, então o n vale 59, ok? Então aqui a gente sabe que é 59 mais 1 dividido por 4. Isso dá pra gente 15 como a posição do primeiro quartil. A posição do segundo e do terceiro quartil, já vou trazer tudo aqui pra gente calcular. A do segundo vai ser 59 mais 1 sobre 2, certo? Que dá 30. E a do terceiro vai ser 3 vezes 59 mais 1 sobre 4, que dá 44,5. Então, agora, como que a gente vai fazer? A gente tem uma tabela de distribuição de frequência com dado grupado. Então, a gente vai ter que saber onde que essas posições estão aqui em relação às classes. Em qual classe cai cada uma dessas posições, ok? Vamos ver, então, isso agora. Olha só. Para o primeiro quartil, né? Vamos começar por ele mesmo. A gente sabe que a posição do primeiro quartil é 15. Isso significa que a gente tem que procurar qual a classe que tem a frequência acumulada de 15. Por quê? Se o primeiro quartil está no dado 15, até ele a gente tem que ter passado por 15 dados, né? Isso nada mais é que a frequência acumulada. Então, aqui tem 1, ó, acumulada até aqui vai ser 3, acumulada até aqui vai ser 4, até aqui vai ser 10, aí aqui chega em 18, ou seja, 10 para 18, teve esse pulo aqui, a gente passou pelo 15. Isso significa que o dado de posição 15 vai estar nessa classe aqui. Então, a classe é a 4 até 5. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de calcular a posição do quartil é descobrir em qual classe esse quartil está localizado, ok? Então, aqui a gente descobriu que é nessa classe. Agora, o que a gente faz? A gente usa aquela formulazinha para o cálculo do quartil em dados grupados, que é essa aqui. Então, a gente tem esse cara aqui, que é o limite inferior da nossa classe, que é o próprio 4, né? É esse carinha aqui que está no início, é o limite inferior. Aqui é a própria posição do quartil, que a gente já calculou, inclusive, como 15. Esse Fzão é a frequência acumulada até a classe anterior, então seria a frequência que a gente teve até aqui, ok? O H é o tamanho da classe, a amplitude da classe. E o Fzinho de Q1 é a própria frequência aqui absoluta da classe que a gente está, que é o 8. Então, vamos substituir esses dados agora aqui, ó. O LQ1 vai ser o limite inferior, que é 4. E a gente vai somar com a posição do quartil, que é 15. Subtrair a frequência acumulada até a classe anterior. Então, a classe anterior é essa classe aqui. A gente tem que pegar esse acúmulo aqui de frequência. Então, vai ser o 1 mais o 2, que dá 3, mais o 1, que dá 4, mais o 6, que dá 10. Então, aqui vai ser menos 10. Vezes a amplitude da classe. Se vai de 4 a 5, a amplitude é 1, né? 5 menos 4, o tamanho aí da nossa classe. E divide pela frequência absoluta da classe. A frequência absoluta da classe é o 8. Então, aqui a gente divide por 8. Isso dá pra gente, em primeiro quartil, que vale 4,625. Show? Então, agora a gente pode fazer o mesmo raciocínio aí para os próximos quartis. Olha só. O segundo quartil, quanto que seria? O segundo quartil está na posição 30. Então, a gente pega o nosso bloquinho e reconhece onde que está a frequência acumulada 30. Então, até aqui a gente viu que a gente tinha 10, 18, aí aqui teria 29 e aqui
teria 39. Então, daqui para cá, a gente passou pelo 30. Isso significa que o 30 está nessa classe aqui. 6 até 7. Ok? Então, de 6 até 7, a gente vai poder usar a formulazinha para o cálculo do quartil. Como que vai ficar? Olha só. Limite inferior da classe é o 6, mais a posição do quartil, que é o próprio 30, menos a frequência acumulada até essa classe, então é a frequência que foi acumulada até aqui. Se aqui era 10, aqui é 18, aqui é 29, certo? Só somar mesmo essas frequências. Agora a gente multiplica pelo tamanho da nossa classe, então é esse tamanho aqui. Se está indo de 6 até 7, o tamanho é 1, certo? E aqui a gente divide pela frequência absoluta da classe, que é o 10. Isso dá pra gente 6,1 como valor do segundo quartil, ok? E agora a gente faz a mesma coisa para o nosso terceiro quartil. Então a posição é 44,5 e essa é a fórmula que a gente usa, né? Onde que está o 44,5? Vamos ver aqui em que momento a frequência 44,5 se acumula. A gente viu que até aqui a gente tinha 39, né? Então daqui para cá a gente vai chegar... vai passar pelo 44, porque aqui é 39 e aqui é 49. Então, o 44 vai estar entre essas duas. Isso significa que essa daqui que é a classe de interesse da gente. É do 7 até o 8. Ok? E agora, a gente sabe todas as informações, né, para completar aqui essa formulazinha. Vamos ver, ó. O limite inferior é o 7, mais a posição do terceiro quartil, que é 44,5, menos a frequência acumulada até essa classe aqui. Qual que vai ser? Vamos tampar rapidinho aqui. Ó, essa aqui é a classe, qual que é a frequência que foi acumulada até aqui? A gente viu que até aqui tem 39, né? Então, aqui fica menos 39. O tamanho é 1 também, que é de 7 até 8. Isso tudo aqui a gente divide pela frequência absoluta da classe. Tapando de novo aqui rapidinho, a gente vê que a frequência absoluta é o 10. Então, isso daqui dá 10, que dá pra gente um terceiro quartil de 7,55. Agora, com o valor desses dois quartis calculados, a gente calcula a nossa DIC, subtraindo o terceiro quartil e o segundo quartil. Isso dá 7,55 menos 4,625, que dá pra gente 2,925 como valor da DIC. E é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!